Hello, students. How are you? I hope you're fine. I've been missing you. Senti falta de vocês todos esses dias. Não pude estar na última live, aí não vi umas carinhas, ok? Well, I'm back. Estou de volta aqui para a nossa aula 2, né, da semana 13, no nosso AVA, ok? Welcome. Se vocês já deram uma olhadinha no cronograma da semana, o nosso subject, né, os nossos assuntos, they are festival and holidays and invitations. Então, temos vocabulário, tá? De festas, feriados, celebrations, events, ok? And invitations, convites. All right, students? So, pay attention, ok? Presta atenção e acompanhe a aula da teacher. Eu queria avisar o seguinte, esse assunto que está presente em nossos conteúdos, ele não se encontra no livro de vocês, I'm sorry. Então, eu tive que fazer umas adaptations, umas adaptações. Ok, students? Então, bastante atenção. Vou compartilhar com vocês aqui agora os meus slides, alright? Ok. Deixa eu colocar aqui para eles ficarem aparecendo. So, holidays, festivals, and celebrations. Ok, students? Espero que todos estejam vendo, tá? Esse é o assunto, feriados, holidays, festivals and celebrations. Então, eu separei alguns festivals and celebrations, tanto no Brasil quanto no exterior. All right? Just a moment. Agora sim. Então, estão vendo? Holidays, festivals and celebrations. Ok, students? Esse é o nosso primeiro vocabulário, tá? Dessa semana. Alright? First of all, primeiro, holidays in Brazil. Então, alguns feriados, celebrations no nosso país. Eu separei o primeiro, Carnival, ok? Que nós chamamos de carnaval. Eu sei que para muitos, Carnival is not good. Né? Para muitos, muita gente não gosta, mas enfim, é uma festa popular no nosso país. So, Carnival, it's a popular festival celebrated in 4 days, every year, in February or March. Então, é um festival popular no nosso país, né? Celebrado geralmente todo ano, em 3 dias ou 4 dias. Depende do lugar, tem lugar que essa celebração se estende, vocês sabem disso. It starts on Saturday and finishes on Tuesday. Então, geralmente começa no sábado e termina na terça, a chamada terça-feira de carnaval, que é realmente o dia do feriado, alright? These celebrations mark the beginning of Lent. Então, essa festa marca o início da quaresma, como a gente chama aqui no Brasil, which, in the Christian Church, is the period of 40 days from Ash Wednesday to the day before Easter. Então, a quaresma é aquele período de 40 dias que se estende, né, a partir da quarta-feira de cinzas, Ash Wednesday, é a quarta-feira de cinzas, que é aquele dia pós-terça-feira de carnaval, ok? E ela vai até o sábado de Aleluia, que é um dia antes da Páscoa, do domingo de Páscoa, ok, students? It's a Christian holiday, na verdade, ele vem dar lugar a um feriado cristão que começa com a quaresma. Alright, students? O próximo. Mother's Day, o Dia das Mães. Ok? When does it happen? When do we celebrate? Quando que a gente comemora? Quando que ele acontece? In May, no mês de maio, tá? Tanto aqui no Brasil como in the United States também. É também comemorado na mesma data. É uma data móvel. O Dia das Mães é sempre o segundo domingo, second Sunday. É o segundo domingo de maio. Então, o dia muda de acordo com o ano, ok? Cada ano é um dia diferente. Tem dia que é dia 12, que é dia 9, que é dia 10. It depends, ok? On the calendar, tá? E aí, o que é esse dia? The Mother's Day
is a very pleasant and incredible day. É muito agradável, um dia incrível, because we have the opportunity to honor our mother. É a oportunidade que a gente tem de quê? To honor, de homenagear, de honrar as nossas mães, okay? As nossas queridas mães. In Brazil, all people like to give presents to their mothers. Então, é muito comum as pessoas fazerem o quê? Darem presentes para as mães. And families used to join for special lunches or dinners. E as famílias também se reúnem muitas vezes, ou para um almoço de Dia das Mães, ou para um jantar especial com as mães. Ok, students? In the US, children wake up early to make a breakfast for their mother. Ok? And serve her in bed. Então, é muito comum nos Estados Unidos, um pouquinho diferente, as crianças, os filhos, acordarem cedo, tá? E prepararem um café e levarem na cama para suas mamães. É uma forma também muito bacana de se homenagear, de honrar esse dia das nossas queridas mamães. Ok, students? All right, next. O próximo, Father's Day. Ok? Father's Day é comemorado no mundo todo em datas diferentes e de maneiras diferentes também. In Brazil, it's a day. Deixa eu só ajeitar isso aqui. It's a day to honor our dads. Também é um dia para a gente homenagear os nossos pais, nossos papais, ok? The idea of this celebration came from an action by publicist Silvio Betti in 1953. Então, nem sempre existiu o Dia dos Pais. No Brasil, essa data foi criada por um publicitário que pensou em aquecer o comércio no segundo semestre do ano, porque no primeiro semestre do ano já tinha o Dia das Mães, e aquece o comércio, todo mundo gosta de comprar presente para a mamãe, para o papai, né? Por que não aquecer o comércio na segunda metade do ano, jogando um feriado que poderia levar as pessoas a comprarem presente para os pais, ok? So, in Brazil, all people like to give presents to their fathers. Então, as pessoas também usam, né, é um costume a gente comprar presente para os nossos pais. E também, tá, se juntar para um almoço especial, para um churrasco, barbecue, é muito comum aqui no Brasil, ou um jantar, ok? Bastante comum. Nos Estados Unidos, tá? Essa data não é comemorado no segundo domingo de agosto, como é que no Brasil, August Second Sunday. Nos Estados Unidos comemora-se, porém a data é o terceiro domingo de junho, June Third Sunday. All right, students? Seguindo. Independence Day, September the 7th, ok? Então, a independência do Brasil, tá? É um feriado nacional. Brazil's independence took place on September the 7th, 1822. Então, é a data quando é comemorada a independência do nosso país. When supposedly Dom Pedro, future Dom Pedro I, tal, futuro Dom Pedro I, onde ele teria proclamado o grito de independência às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Tá? Essa é a história do Brasil oficial. E se tornou, assim, a National Holiday. Então, é, assim, um feriado nacional. Ok? Comemorado de maneiras diferentes. É um dia que a gente não trabalha, é um dia que não tem aula, tá? E existem aí comemorações cívicas para comemorar esse dia, ok? Outro dia que eu separei muito celebrado in our country, here in Brazil, is All Souls Day, o Dia de Finados. O Dia de Finados no Brasil é uma data religiosa para alguns e tradicional apenas para outros. In Brazil, this date is a national holiday too. Também é um feriado nacional aqui no Brasil, tá? Nesse dia não se trabalha, assim, não se trabalha, o comércio não abre, né? As repartições públicas, é um feriado, ok? When it is celebrated? Quando? November the 2nd. Então, no dia 2 de novembro, dia de finados, All Souls Day. The celebration of All Souls is very important for some religions, especially for Catholics. Então, ela é considerada religiosa, tá? Para várias denominações,
especialmente os católicos. People honor all loved ones who have died. Então, essa é uma data para se homenagear todos aqueles queridos parentes, amigos, familiares que já faleceram, que já partiram, ok? Esse é o nosso dia de finados, All Souls Day. Agora, some holidays in the USA, ok? Alguns feriados, eu separei alguns apenas, ok, students? Para comentar aqui. Valentine's Day é muito, very well celebrated in the United States. When is it? Quando ele ocorre? In February, tá? No mês de fevereiro. Diferentemente do Dia dos Namorados no Brasil, which is in June, que é em junho, não é? Então, quando exatamente? February the 14th. Então, no dia 14 de fevereiro é o dia do Valentine's Day, nos Estados Unidos e em vários outros países da Europa também. Então, what is a Valentine's Day? What is this day? It's a date for people show their feelings of love, affection and friendship. Essa é a diferença do Dia dos Namorados americano com o Dia dos Namorados brasileiro, tá? É um dia para se demonstrar afeto, amor, tá? E amizade também. Então, não é um dia específico para casais, como é aqui no Brasil. It is celebrated in many ways, em muitas formas diferentes. This doesn't mean, however, you have to be in love with someone. Então, não significa que você tenha que estar apaixonado por alguém para celebrar o Valentine's Day. Não significa que você tenha que estar num relacionamento amoroso com alguém, ok? It means that you can celebrate this day showing appreciation for someone you like or love. Então, significa que você pode mostrar o seu afeto por alguém que você goste ou que você realmente tenha amor, ok? E essa pessoa pode ser your boyfriend, girlfriend or just a friend. Tá? Pode ser um namorado, pode ser a namorada, pode ser apenas um amigo ou uma amiga, ok? That's the difference from Valentine's Day and Dia dos Namorados in Brazil. Ok, students? Next, Independence Day in the US is celebrated on the 4th of July, or July the 4th. Então, no dia 4 de julho, toda a pátria norte-americana, eles celebram o dia da independência deles. Se no Brasil a gente celebra a independência de Portugal, né? Nos Estados Unidos eles celebram a independência da Inglaterra, porque eles foram colonizados pelos ingleses, assim como nós pelos portugueses, ok? So, the 4th of July was officially declared a national holiday in 1941. Então, ele foi oficialmente declarado um feriado nacional quando? Em 1941. It is on this day that all Americans celebrate the independence of the United States with fireworks, parades, and crowded parks and streets. Então, como que é celebrado? Né? Eles vão para as ruas, eles fazem desfiles, né, que são as parades, as ruas ficam lotadas, os parques, as ruas, tem muitas vezes parques mesmo para as crianças brincarem, os desfiles, os fogos de artifício, fireworks. It's really a festival, okay? And the famous Halloween. Halloween when? On October the 31st, ok? Esse feriado, ele não é específico dos Estados Unidos, alright, students? Não. Ele é celebrado em outros países também, na Europa também, ok? Mas é muito famoso o Halloween dos americanos. The Halloween is a holiday that came from Ireland, and it's celebrated in some countries, such as the United States, Canada, United Kingdom, among others. Então, ele é celebrado, ele veio, a origem da Irlanda, lá no Reino Unido mesmo, né? E é celebrado em alguns países. Por exemplo, Estados Unidos, o Canadá, todos os países do Reino Unido, tá? Entre outros. Entre outros, por quê? Porque existem outros países na Europa que também comemoram. A Espanha, por exemplo, eu já vi
ok? Em outros países da Europa também se celebra o dia 31 de outubro. They do some activities and games involving ghost tours, bonfires, costume parties, haunted house tours, and reading or watching scary stories or movies. Então, que tipo de atividades são celebradas no Halloween, né? Atividades, games, jogos, brincadeiras, né? Relacionadas ao mundo sobrenatural, às bruxas, aos fantasmas, né? Às fogueiras, enfim. Fantasias, é muito comum fantasias, não apenas fantasias de terror, né? Vamos assim dizer, mas quaisquer fantasias, é muito comum bailes à fantasia durante o Halloween, tá? Turismo, tours a casas supostamente assombradas, tá? Leitura de histórias de terror, histórias assombrosas, e também assistir a filmes de terror também é muito comum. Aí existe o trick or treating, que a gente traduz como doces ou travessuras, very common, a gente conhece de ver nos filmes, nas séries, né? Children dressed in costumes, clothes, go to the house and ask, trick or treating. Então, as crianças fantasiadas, tá? Elas vão de casa em casa, isso no seu bairro, né? Na sua comunidade, elas vão batendo nas portas e pedem para as pessoas que estão lá dentro, trick or treating. Por quê? Doce ou travessura. Então, as pessoas que participam do Halloween, os moradores, os vizinhos, eles já compram um tanto de doces, bala, doce, chocolate, tudo que é docinho, guloseimas, para poder ir distribuindo para as crianças que vão bater as portas, crianças da vizinhança, ok? And the owners have to give them lots of candies. Aí os proprietários, cada vizinho, tem que dar os doces. Se não der os doces, as crianças realizam o que a gente chama hoje de trollagem, fazem brincadeiras, travessuras com as pessoas que não dão doces para eles, ok? Isso é uma tradition, tá? Uma tradição específica do Halloween, alright? Próximo, Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças, que também é um feriado muito comum nos Estados Unidos, tá? E um feriado muito celebrado. Quando ele acontece? Every fourth Thursday in November. Então, toda quarta, quinta-feira de novembro. No Brasil também é celebrado, principalmente pelos católicos, mas é uma celebração bem mais tímida, uma coisa muito mais religiosa no Brasil do que lá. Lá é como se fosse um Natal, uma festa assim que se recebe, as famílias se reúnem, viajam para visitar seus familiares e celebrar o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, ok? Então, Thanksgiving was created to celebrate and to be thankful for everything good that happened during the year. Então, é um dia para se agradecer a tudo que aconteceu de bom naquele ano, tá? It's a moment to be grateful for everything God gave us. Então, é um momento para você ser grato a Deus por tudo que você tem recebido, tá? In this occasion, families prepare a really great dinner to do this celebration. Por isso que eu disse, eles se reúnem, as famílias, em um grande jantar, que nem a gente faz a ceia do Natal, né? Eles fazem como se fosse um grande dinner, uma ceia, um jantar, para essa celebração. The main meal is turkey and cranberries. Então, entre os pratos bem comuns e principais estão o peru. Assim como a gente também tem o peru de Natal aqui no Brasil, o peru, tá? Assado também é típico do Thanksgiving Day. Alright, students? Seguindo. Agora, alguns feriados que são no mundo todo, ok? Que não é específico nem só do Brasil, nem só dos Estados Unidos, ok? World Holidays. Então, são os feriados universais, os mundiais. January the 1st. New Year's Day. Então, a comemoração do Réveillon, que é uma palavra francesa, ou o Ano Novo, a gente fala here in Brazil. In almost all places in the world, the first New Year's Day is celebrated. Em praticamente todos os lugares do mundo. Deve haver algum lugar que talvez não seja celebrado, ok? Mas quase todos os lugares ele é comemorado. People celebrate the beginning of a new year, the beginning of another journey, a new way will start from now. Então, todo ano as pessoas celebram o início do novo ano, como se fosse o início de um novo ciclo, de uma nova jornada, new journey,
tá? Uma nova forma de começar desde agora. Por isso que muita gente faz promessas. Ah, esse ano eu vou mudar isso, esse ano eu vou mudar aquilo. Mas é uma forma também de se renovar, ok? There's always a big party to celebrate this holiday. Então, sempre tem grandes festas para celebrar. Festas em casa, festas em clubes, festas na rua, né? Em vários lugares diferentes você vê maneiras diferentes de celebrar. Mas uma das coisas muito comuns e bonitas são os fireworks, são os fogos de artifício do momento da virada. Isso tem no mundo todo. Ok, students? Christmas, esse é o meu feriado preferido, Natal. Merry Christmas. Feliz Natal, a gente fala. The Christmas holiday is a very special holiday. É um feriado muito, muito especial, porque ele marca o nascimento de Cristo. Most of people commemorate the Christmas, which was made to celebrate the birth of Christ. Então, a maioria das pessoas, não posso dizer todas, porque como ele é uma celebração cristã, né, pode haver povos que não celebrem do mesmo jeito que a gente, ou simplesmente não celebrem. São culturas diferentes, ok? E ele foi feito para celebrar o nascimento de Cristo. In the occasion, people decorate their home with candles, Christmas trees, lights, symbolizing everlasting light and life. Então, o que as pessoas costumam fazer? Decoram suas casas, decoram seus locais de trabalho, né? Com velas, com árvores de Natal, Christmas trees, luzes, que são as luzes de Natal, os piscas-piscas, né? Que a gente usa bastante, e elas simbolizam o quê? Uma luz duradoura, uma luz para a vida, uma luz que dura por toda a nossa vida. A symbol of the Christmas is Santa Claus. Então, Santa Claus é o Papai Noel. É um símbolo do bom velhinho, que traz o presente para as crianças, que vê se as crianças foram boazinhas durante o ano todo, ok? Então, também é um símbolo do Natal. Assim como a árvore de Natal é um símbolo, as velas, os piscas-piscas, as luzes de Natal são símbolos dessa época tão mágica. Ok, students? Outro que a gente acabou de passar recentemente foi a Easter, a Páscoa, que também é comemorada em quase todo o mundo. Quando que ela acontece? É uma data móvel. March 22nd and between, né? Entre March 22nd and April 25th. Então, mais ou menos, né? Entre 22 de março a 25 de abril, mas ela é uma data móvel, porque ela depende da celebração anterior, que é o Carnaval, a Quaresma, enfim, é uma sequência. Easter is a Christian celebration celebrated annually on Sunday. Então, ela é celebrada, uma celebração cristã, e ela é celebrada sempre anualmente aos domingos, que é conhecido como Easter Sunday, o domingo de Páscoa, ok? It is a mobile party. Então, é uma celebração móvel, não tem uma data específica. That is, the date of celebration varies each year. Então, varia a cada ano. It always happens on the Sunday after the first moon of the equinox. Então, ela sempre acontece no domingo, tá? Depois da primeira lua cheia do equinócio. Aí não me peçam para explicar essas coisas de astrologia, astronomia, eu não entendo direito. Mas enfim, ok? The Christian Easter is celebrated every year and recalls the crucifixion, death and resurrection of Jesus Christ. Então, ela é uma celebração cristã para que a gente se lembre da vida, né, da crucificação, da morte e ressurreição de Cristo, ok? Por isso que eu posso dizer, não são todas as religiões que vão celebrar do mesmo jeito que a gente celebra, tá bom? E um dos últimos que eu coloquei aqui, o Labor Day, tá? Que no Brasil, here, May the 1st, it's a national holiday. Aqui no Brasil é um feriado nacional, mas também é comemorado em vários outros países da Europa, ok? In the USA, it's the first Monday of September. Tá? Ele é comemorado em outra data nos Estados Unidos, que é o dia 1º de setembro. So, Labor Day is a national holiday in Brazil, Portugal, Russia,
France, Spain, Argentina, among other nations, tá? Então, ele é comemorado como um feriado nacional nesses países, entre outros, ok? This date represents the time that employees and companies have to reflect on labor laws, standards and other labor rules. Então, por que ele foi criado? O que ele significa? Representa uma época de se refletir, tá? Quem refletir? Os funcionários, né, os empregados e as empresas, companies, tá? Refletir sobre o quê? Sobre as leis trabalhistas, os padrões de trabalho, tá? E toda e qualquer outra regra relacionada a trabalho. Então, Labor Day is dedicated to the social and economic accomplishment of workers in the USA. Nos Estados Unidos, ele é um dia dedicado, tá, a todas as conquistas sociais e econômicas realizadas pelos trabalhadores, tá bom? This day is celebrated in many towns with dances and festivals. In general, the Labor Day is a day of rest and enjoyment. Então, celebra-se nas cidades de várias maneiras diferentes. As cidades que fazem festivais, festas, danças, e, em geral, ele é um dia para descanso e também para relaxar, tá? Por isso que no Brasil também é assim, as pessoas geralmente descansam nesse dia, tá bom? Ok, student, stop sharing here. Então, esses foram alguns que eu separei para esta aula, ok? Daqui a pouco a gente volta para terceira videoaula, tá? Eu digo terceira porque a nossa primeira videoaula é a live, tá? Então, essa é a segunda e a terceira videoaula about invitation. See you there, students. Bye-bye.